Atenção, líderes e gestores, hoje a gente vai falar sobre soft skills. Se você não sabe o que é, calma que a nossa convidada também vai explicar. E a gente vai afunilar para medicina veterinária, então bora falar sobre soft skills na medicina veterinária com ela, que vocês já conhecem, Lívia Salcedo. Obrigada. Oi, Lívia, obrigada por tu estar aqui de novo, um prazer. Prazer é meu. Primeiro podcast a gente falou de mercado vet. De mercado veterinário, de marketing no mercado veterinário. Então eu até vou introduzir, para quem não assistiu, assista ao podcast 49, Project Talks 49, foi marketing no mercado veterinário. Por quê? Porque quem não assistiu, vamos lá, Lívia Salcedo é médica veterinária, é especialista em marketing, então une essas duas expertises, né? Fez o primeiro podcast sobre comunicação deste mercado. E agora a gente veio falar sobre soft skills. Você, né, Lívia, é gestora de produto lá no MBA Pet da USP FMVZ. Ou seja, você é uma gestora, é uma líder de time, né, de equipe. E então, provavelmente isso é uma dor tua, porque eu acredito que desenvolvimento de soft skills hoje é uma lacuna, né, é uma dor de todo o mercado corporativo. Claro que tu, por ser médica veterinária, vai falar disso na medicina veterinária, mas se você for para qualquer cliente nosso, você vai ver que gestão de pessoas é um desafio, né? Com certeza. E aí, pessoal, a Lívia também atualmente está junto comigo à frente do nosso projeto Vetsfera, né? Que é marketing estratégico para os mercados agro e vet. E, Lívia, para você pode se apresentar de novo, porque, né, algumas pessoas assistem todos os episódios, outras são novas, estão chegando no canal agora, vão te conhecer, então fique à vontade. E depois eu queria que você começasse explicando o que são, então, as soft skills, para depois a gente falar sobre por que são importantes. Legal. Obrigada novamente por abrir esse espaço. Então, hoje eu estou, como você disse, como gestora de produto, né, que é o produto MBA em mercado pet da USP, FMVZ. Eu falei projeto, porque aqui na agência tem um cargo gestor de projetos, aí eu nem sei se não eu tá falei ótimo, gestora de produto. E aí, esse produto, né, esse MBA, ele realmente veio para suprir uma demanda do mercado veterinário de profissionais, né, egressos da faculdade que não tiveram esse desenvolvimento na área de empreendedorismo, de gestão, de comunicação, liderança, enfim. E esse MBA vem para suprir mesmo. Então, toda a grade dele foi pensada no gestor ou então no empreendedor, né? Para trazer essas ferramentas para esse pessoal, né? E aí, já puxando o gancho, né, para o tema desse podcast, a questão das soft skills, né? Isso, assim, com certeza, isso não é uma habilidade que ela é explorada durante a graduação. Claro, porque né? a gente então nem se fala nisso. A gente é conduzido para a área técnica, né? Exatamente. Seja medicina veterinária, seja zootecnia, seja biologia, o que for. Eles te dão as ferramentas operacionais, vamos dizer assim, as ferramentas de técnicas, isso, que a gente chama até de hard skills. Né? Então, essas seriam as hard skills. Então, o médico veterinário sai completamente técnico da faculdade, né? Então, e aí ele sai dessa faculdade, ele continua se habilitando em técnicas, né? Dentro das suas especialidades. Porém, ele esquece muito das habilidades que não são técnicas. E aí sim a gente fala das soft skills. São as comportamentais? Isso, são as comportamentais. Então, a gente pode falar de resiliência, de empatia, né? De você ser colaborativo no seu ambiente de trabalho, propositivo, né? Então, são habilidades, assim, que estão dentro da questão de inteligência emocional, né, para você saber lidar com outras pessoas, né? Então são traços comportamentais mesmo. Sim, é aquilo. Eles saem sabendo um bom diagnóstico, uma boa prescrição, aí sai com essa assertividade na resolução ali do problema, mas a gente tem que lembrar que os ambientes, sejam clínicas, seja ambientes corporativos de forma mais ampla,
requerem saber lidar com pessoas, né? Sim, até porque você vai ter que explicar, muitas vezes, vamos falar de um hospital veterinário, você tem habilidade técnica ali, você chega num diagnóstico, mas como que você vai comunicar esse diagnóstico no tutor? Como que você vai conseguir que esse tutor entenda que ele precisa prescrever, precisa ministrar uma medicação, que aquilo, né, vai chegar à cura? Então, você tem que ter uma habilidade de negociação, de comunicar isso para esse seu cliente. Menina, sabe que eu acabei de lembrar um caso até. Há pouco tempo eu conversei com um médico veterinário da minha relação pessoal mesmo, né? Então a gente estava literalmente tomando um café e conversando até, porque eu falei do MBA e tudo mais. E aí ele estava me dizendo sobre esse dilema de comunicar. Ele estava dizendo que tem uma determinada tutora, ele é empresário, ele tem clínica, pet shop e tal. E até farmácia de manipulação. E ele estava me dizendo que tem uma tutora que, obviamente, sem querer, mas ela tá matando o cachorro dela. Porque ela é cliente, né? O paciente é o cachorrinho, acho que é assim a nomenclatura correta. Ela é cliente dele há anos. E o cachorro, acho que tem diabetes, parece. E aí ele ensina ela dose toda santa vez, o que ela tem que fazer nessa situação, naquela situação, tudo direitinho. E diz que a filha dela dedura ela, digamos assim. Vou contar bem no português, porque a gente não está expondo nem quem é o veterinário, nem quem é a tutora. Inclusive, ele não é aqui de Curitiba. E aí a filha dela dedura ela que ele manda fazer XYZ e ela vai lá e faz o que ela acha. E ele, sabendo desse bastidor, porque a filha foi lá e contou e não sei o quê, ele teve que ter uma baita conversa com ela em nível de: a senhora vai matar o seu cachorro se a senhora continuar fazendo diferente do prescrito, né? Então, assim, ele já é um profissional bem experiente, né? Já tem anos de clínica e tudo mais. Ele soube conduzir essa conversa. Mas tu já pensou também a crise que pode acontecer? E que conversa difícil de ser conduzida? Sim, você é responsável por essa eficácia desse tratamento. No caso, ele que tem que fazer esse convencimento. Exato. Tem que se fazer ser entendido, ser compreendido, né? Ele vira um profissional de comunicação, né? O cara tem que estar muito bem preparado para ter esse nível de conversa com um cliente. Com certeza. Que às vezes ele até fala, tem casos assim de confrontamento do tipo: eu tô pagando. E como se o veterinário tivesse meio que absurdo, assim, tivesse algum peso a pessoa tá pagando em ele salvar ou não salvar aquele animal. Não sei qual é a conta que essas pessoas fazem. Mas, enfim, elas falam: não, eu tô pagando, o senhor tem que fazer isso. Eu falei: não posso fazer isso, porque seria antiético, ou porque seria contra o procedimento e tal. Então, agora sim, você falando a introdução, eu já lembrei desse caso, que me chamou muito a atenção. E é muito comum. Há pouco tempo, assim. E, de fato, ele hoje estava me comentando que ele é, sei lá, 30% cirurgião veterinário, 30% empresário, né? Porque tem que lidar ali. Ele falou que tá difícil mão de obra, que tá sempre com recrutamento e seleção aberta, etc. E 30% líder de pessoas, né? Gestão dos outros médicos veterinários que prestam serviço dentro da clínica ou hospital dele. E ele, na verdade, na graduação, ele foi preparado só para 1/3 disso. Sim. Você sabe que você me fez lembrar de um estudo, foi, se não me engano, nos Estados Unidos, que uma equipe fez um treinamento, né, num ambiente hospitalar de veterinários ali. E depois desse treinamento de comunicação, tá? Foi trabalhando de comunicação. Depois disso, a taxa assim, aumentou assim, de 1,5 vezes, 1,4 dos tutores se abrirem mais, se comunicarem mais com esses profissionais, de contar um pouco mais sobre o animal. E isso ajudou a aumentar a taxa de desempenho, de chegar num diagnóstico correto, sabe? Então, olha a importância disso, né? De saber você também trazer essa confiança, essa credibilidade ali para o tutor,
para ele se falar a verdade, né? O que ele tá fazendo ali. Porque às vezes ele se denuncia, Exato, não esconder nada do que ele tá fazendo. É tipo assim, não pode dar o pão pro cachorro. Aí o cachorro chega lá com uma dor de estômago, você vai ter que dizer que você tem. Sim. E aí tu tem que ter uma relação de confiança muito mútua, né? Porque tu sabe que eu trouxe a Melise Bock, né, aqui no podcast para falar sobre comunicação e marketing em ambiente hospitalar humano, né? E a gente falou sobre todos esses dilemas do paciente estar com dor, então é sensível, e daí nananã, enfim. E como fidelizar uma pessoa que, na verdade, nem quer ir para um hospital, muito menos, né, criar conexão com alguma marca de hospital, enfim, o quanto é difícil. E agora, trazendo um pouco das memórias desse, foi o podcast, o Project Talk 50, tudo basicamente que ela falou se adapta ao mercado pet, com algumas nuances de dificuldade a mais, eu diria que até no setor veterinário. Por quê? Porque isso que tu acabou de trazer, quem conta o que está sentindo não é o paciente. Exato, é o tutor. Então, assim, é dentro do que aquilo que ele acredita, do que ele está enxergando. Do que ele viu. É quase que o pediatra, né? A criança também, ela não sabe falar. Então, existe esse desafio um pouquinho maior. Adicional. Então, assim, com esses exemplos, né, que a gente tirou da manga agora, né? Realmente veio de uma forma espontânea. Eu acho que a gente deixou claro para as pessoas o que são as soft skills, porque elas são importantes, e destacamos até o momento uma delas, que é a comunicação. E aí, nesse âmbito mais de médico veterinário e tutor. Mas qual outra ou outras soft skills você diria que para um médico veterinário hoje é importante desenvolver? Olha, acho que falando de hospital ainda, pensa que tem a relação tutor, né? E o profissional ali. Essa soft skills de comunicação vai ser importante no sucesso desse tratamento. Mas a gente tem que lembrar que existe toda uma equipe envolvida, né? Você não vai relacionar só com o animal e o tutor. Mas nós temos a profissional da recepção, que ela está lidando diretamente, então eu tenho que ter realmente um ambiente muito colaborativo de todos os pontos. Eu tenho radiologista, tenho o pessoal do laboratório, da internação, a pessoa que faz a faxina, então todo mundo tem que estar, assim, responsabilidades muito claras ali, né? Uma comunicação muito assertiva, muito clara, muito colaborativa. Eu tenho que falar muito os porquês das coisas, né, para as pessoas entenderem a importância do papel de cada uma no sucesso do tratamento do animal como um todo, né? O tratamento não é só a medicação, não é só o exame, não. O ambiente está limpo, o ambiente está acolhedor, né? Apoio emocional, então tem muita coisa envolvida aí. Entendi. Tem até essa discussão, né, Lívia, que tu deve estar mais inserida do que eu, porque eu fui exposta a um pouquinho dessa discussão lá no MBA PET, de que alguém levantou a questão de, poxa, mas o veterinário já é tanta coisa, ele também tem que ser psicólogo. E aí as pessoas, né, entenderam o que essa pessoa estava argumentando, tem fundamento, mas eu acho que não é uma questão de ser psicólogo, eu acho que é uma palavra que você trouxe aqui, um conceito, que é a inteligência emocional. E lembrar, né, o responsável técnico, veterinário, o tecnista, o biólogo, sei lá quem possa estar nos assistindo, que a experiência dentro daquela instituição, ou da tua empresa, ou do teu hospital, da tua clínica, ela não é medida só pelo atendimento técnico, né? Ela é do primeiro contato até o último contato com aquele lugar. Então, você falou de recepcionista e tal, eu lembrei disso. Sim. Então, a soft skill, né, quando a gente fala de inteligência emocional, ela é um combo, né? Então, não é só você saber lidar com o tutor, você ser um psicólogo daquele tutor. Você tem que ser um psicólogo quase da sua equipe como um todo, né? A inteligência emocional é você saber mais sobre si, sobre as suas emoções e como reagir aos outros, né? Não ser tão reativo também, né? Porque você vai lidar diariamente com emoções de toda a equipe, de tutor e de animal, então é mais sobre si, de você se conhecer um pouco mais e entender como você vai reagir de forma inteligente
ali na sua rotina, né? Sem esse envolvimento tão emocional, né? Que daí gera reatividade, que é o que você Isso, falou. você tem que ter a empatia, que faz parte, né? Claro. De uma soft skill. Você tem que ter essa empatia, mas você tem que saber como você vai lidar com ela. Mas sabe que eu até abri o podcast falando atenção líderes e gestores, porque é isso, caso o médico veterinário, assim como o aluno falou lá, poxa, mas eu já sou profissional, no caso dele, médico veterinário, vou ter que ser mais psicólogo. Hoje, para você ser um bom líder e um bom gestor, tu tem que ter essas habilidades desenvolvidas, tem que ser um bom ouvinte, né? A questão da liderança, a inteligência emocional que está muito envolvida, é você saber ouvir ativamente, né? Se ouvir se preocupando com o que está sendo falado e não havendo um pré-julgamento. O que eu vou falar, né, de acordo com o que ele está me falando? Não. Assim, colocar quase que um tapa-ouvidos, né, em todo o restante e não julgar realmente pelo que a pessoa tá falando, ouvir ativamente. E é muito difícil. É super né? difícil. A gente tá falando aqui, parece que é super fácil aqui, mas é muito difícil. E às vezes você aprende não em faculdade, não em pós, mas outras situações, outras experiências, rotinas de vida, e você vai aprendendo essas habilidades. Sim. Né? O gerenciamento das emoções para não virar gerenciamento de crise, né? Exatamente. E uma coisa, assim, que eu vi esses dias, Milena, eu acho muito interessante, né? Que fala assim, que o QI, ele garante o seu emprego, né? A inteligência emocional vai te levar a uma promoção. Porém, a falta dela pode ser a sua demissão. Sem dúvida. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? O que eu quero desenvolver mais? Como que eu vou fazer isso? Né? Eu acho que a maioria dos desligamentos que a gente, pelo menos que eu acompanhei na minha carreira, acho que é bem isso. A pessoa não é que não sabe o operacional. Ou a pessoa tem dificuldade para lidar com os colegas, ou dificuldade para lidar com o público. Eu até brinco, né? O trabalho é fácil, difícil são as pessoas. Não estou nem falando de cliente, eu estou falando das pessoas de dentro de casa, né? E é difícil você ter gerenciamento de emoções hoje quando a gente está totalmente estressado, né? Um autogerenciamento, né? Sim. Tá todo mundo com alto nível de estresse. E saber que você pode levantar a mão e pedir ajuda, né? Boa. Acho Como que você trabalha isso com os teus liderados? Tu mantém feedback aberto, diálogo? Tem rotina de feedback ou não? Como é que funciona? Eu acho que o feedback ele tem que ser quase que diário. Não esperar, né, a cada 6 meses ter aquela avaliação. Eu acho que isso tem que ser pontuado, né? A gente está lidando com... pensar que são diferentes gerações, né? Então, isso dentro de uma empresa grande, pequena, que são pessoas que precisam de feedbacks mais rápidos para serem orientados ao resultado de uma forma que eles consigam, né, ir de forma eficiente. Então, acho que feedback, eu acho que é um ponto bem importante, né? De forma rápida, fragmentada. Te mantém aberta, digamos. Sim, exatamente. Tá. E tu teve que procurar isso, assim, para te tornar uma gestora. Com certeza. Eu tinha muito receio de magoar, de falar. Às vezes eu sou muito direta também, né? E o tom que eu tô falando, assim, que pra mim tá muito claro aquilo, pra pessoa não tá. Então, acho que uma das habilidades que eu acabei tendo que desenvolver é que é a negociação, né? Pra pessoa entender o porquê eu quero que ela chegue naquele resultado, eu tinha que explicar muito qual a importância dela. Ela se fazer com que ela sinta-se pertencente àquilo, ao sucesso daquilo. Então, acho que o líder, assim, nesse caso, é sobre isso, né? Você ser mais um apoio, né? Deixar as pessoas brilharem ali, né? É verdade. Aí é gerenciamento de ego. Sim, com certeza. Né? Como é que fala, Lívia, aquela frase? O chefe, ele lidera por comando e o líder, ele conduz pelo exemplo, algo nesse aspecto. Sim. É você ser o exemplo. Então, as suas condutas ser exemplo, né, para esses liderados. Eu vi no teu LinkedIn, o quê? Foi em 2024, não sei quantos meses. Sim, que fiz uma entrevista sobre isso. Não fez um curso, alguma coisa sobre... Eu tive um curso que eu fiz, que é uma mentora de
de lideranças femininas. Ah, porque tu fez um post ou um artigo, eu lembro que algo que eu li mais completo, mais robusto do que só um feminina. Post. E eu achei muito bacana o que tu escreveu ali, como que foi, o que é essa liderança feminina nesse setor e o que ela passou para vocês. Que não puxando a bandeira aqui, mas são os desafios adicionais de ser mulher, ainda mais no ambiente corporativo, né? Como você se posicionar. Então, aí vai aquele posicionamento, né? Desde a sua própria imagem, né? Então, você, assim, primeiro de tudo, você tem que ter habilidades técnicas para você comprovar, né? Aquilo ali que você precisa comunicar a essas pessoas, e a habilidade de inteligência emocional, de novo. Que ali sim você vai conseguir se colocar de uma forma segura perante aquelas pessoas. E você tem que ser um porto seguro, né, para os seus liderados também. Mas eu acho que alguma coisa ali no teu post era muito sobre isso, assim, acolhimento, né? Acolhimento. Bom, Lívia, agora há pouco, né, a gente também queria retomar que a gente falou sobre estresse, que é difícil ter inteligência emocional quando você está bombardeado de cortisol, quando você está estressado, múltiplas funções, o cara operou, o cara tem que gerir a empresa, tem que ver o funcionário que não veio, tem que pensar no post do Instagram. Eu acho que todas as profissões estão altamente, todo ser humano está altamente esgotado, estressado, exigido. Mas vamos de novo trazer aqui para o nosso tema, que é o médico veterinário, né? Tem alguma técnica que tu... como que tu acha que o médico veterinário, nesse ambiente que você conhece bem, consegue gerenciar esse estresse, ou não é nesse ambiente, é fora dele que ele vai conseguir? Como que vem isso para que se mantenha a soft skills em desenvolvimento, né? Porque eu acho que nunca a gente está totalmente pronto, mas como que dá essa gestão de estresse? Primeiro, valida o que eu disse, os médicos veterinários estão estressados mesmo, né? Vai que não estão. Sim. E segundo, o que se faz para esse gerenciamento? Acho que a gente precisa ter, assim, né? Fala a gente, porque eu sou veterinária, não atuo na área de clínica, de marketing, mas eu acho que isso vale para todos os meios ali, né? Também já atuou ali, você sabe como é que é a faculdade e tudo mais. Mas eu acredito que a gente precisa fazer pausas estratégicas, né? A gente ainda vem, eu falo a gente, né? Por conta da cultura, claro. A gente tem uma ideia de que trabalhar incessantemente isso que é você ser melhor que todo mundo, né? E a gente sabe que o descanso faz parte. Então, são pausas para você realmente ter que descansar, botar a cabeça no lugar, trazer novas ideias, né? Então, isso não é um demérito. E para você conseguir descansar, você precisa de tempo. Para você ter tempo, você tem que delegar funções. Então, você tem que ter uma equipe bem treinada para conseguir fazer. Então, você não precisa estar presente o tempo todo, mas você tem que orientar muito bem o tempo todo. E para orientar muito bem o tempo todo, a gente vai voltar na comunicação. Vai voltar. E aí, se conhecer, né? Então, saber as suas emoções. Se você tem ali gatilhos que não te fazem bem. Eu acho que é se conhecer para você realmente ter essa inteligência aí. E abaixar esse nível de estresse, né? Porque... E resiliência. Então, assim, e isso vem muito com o decorrer do tempo mesmo, eu acho, né? Para todo mundo, né? Essa capacidade de você se reinventar, de saber que você vai ter momentos que você vai errar, e aí você parar e pensar, onde que eu posso aprender com esse erro para não repeti-lo? Então, se permitir errar também, né? Saber que isso vai acontecer, nem tudo tá nas suas mãos, mas saber que não posso errar também 2, 3, 4, 5 vezes, né? Então, fazer aprendizados, né, com isso. Uma parte que me parece boa ou favorável para quem está nesse mercado, mas tu vê, né, assim como eu vou falar da luz, já me veio a sombra na cabeça, que é também a dificuldade. Então, vamos lá, vou falar as duas coisas. Uma coisa que eu imaginei assim, poxa, mas é um mercado aquecido, é um mercado que está crescendo, onde a gente anda tem clínica veterinária, onde a gente anda tem família com pet, o mercado brasileiro já se consolidou na segunda posição mundial, tipo, todos os números são favoráveis, né? Então, essa era a parte boa que eu ia dizer, olha, tem profissional estressado porque a demanda está minguando, mas veterinário, a demanda ainda está crescente. Tem muita profissão que as pessoas estão
desenvolvendo não só as soft skills, mas as hard skills para não perder espaço para inteligência artificial, por exemplo, que o operacional ela vai substituir muito, exemplo, minha área de marketing, né? Minha área marketing, atua também atualmente. Pessoal que for muito operacional básico vai perder espaço, então tem um estresse relacionado a isso. Então, a parte boa do médico veterinário está atuando num mercado aquecido. Ao mesmo tempo, como aumentou a concorrência, né? Sim, aumentou muito a concorrência. E como que você vai se colocar competitivo durante essa concorrência? Será que é só tecnicamente? Será que é eu ter 80 diplomas na área ali de anestesiologia? Será que é eu fazer só algo afunilado? Isso daí quase que virou um pré-requisito, você ser muito bom tecnicamente, né? Então, assim, o que vai me diferenciar? É como antigamente se dizia, nosso produto tem qualidade, gente, Isso é o obrigatório. mínimo que se espera. Então, aí você vai se diferenciar tendo a inteligência emocional. Tá. Né? Eu acho habilidade de comunicação. Habilidade de comunicação, de lidar, né, em grupo. Então, acho que é aí que vai fazer a diferença. E isso a inteligência artificial não vai fazer. Nunca Ela vai não tem fazer. as soft skills. Exatamente. É aí que vai nos diferenciar. Então, eu posso ter um conteúdo excelente, posso fazer um marketing excelente, né? O ChatGPT vai me ajudar com isso, mas ele não vai me ajudar a lidar o tete a tete com a pessoa. Eu com a equipe. Me fazer ser entendido, né? Então... Lívia, agora há pouco tu citou um conceito, um tema, enfim, que eu até anotei aqui e eu queria retomar. Vamos voltar um pouquinho nele, que tu falou de ambiente corporativo multigeracional. Não sei se foi essa a expressão que tu usou, mas eu anotei dessa forma. Ou seja, hoje a gente tem pessoas da década de 70, 80, 90, 2000, 2010, né, coexistindo, convivendo, co-criando nas empresas. E assim, aqui na Projetual, por exemplo, que é uma agência multissetor, a gente vê da indústria de peças automotivas até a prestação de serviços financeiros, né? Empresas totalmente diferentes em termos de atividade, reclamando mais ou menos a mesma coisa. Dilemas de ambiente de trabalho multigeracional, dificuldade de acolhimento, talvez até de ambas as partes, ou seja, dos sêniors com os estagiários, com os júniors, com essa nova geração. A gente sabe que os desafios existem, porque Forbes fala disso, Exame fala disso, BBC, todos os grandes veículos de comunicação têm trazido isso mesmo como uma realidade, ou seja, tá difícil as gerações conseguirem trabalhar de uma forma coesa, colaborativa. No mercado veterinário, né? Como que tu tem percebido isso? O que empresários e clientes teus e alunos do MBA têm falado em relação, ou não têm falado, em relação a esse acolhimento dos novos profissionais dentro dos hospitais ou das empresas VET? Eu acho que de uma forma geral, né, líderes executivos, assim, eu até tô lembrando aqui de uma pesquisa que eu li também, de uma entrevista com 450 líderes executivos e 450 jovens recém-empregados ali. E 3/4 desses 450 líderes dizem que sentem uma dificuldade, que esses profissionais tão jovens não estão preparados para o mercado de trabalho. E aí eu entendo como não preparados, justamente, muitas vezes por entender, assim, aguentar uma certa pressão, né, que existe por resultado, por números. Ou seja, o preparo é mais comportamental que técnico. Mais comportamental do que técnico. Tecnicamente, eles vêm muito preparados, são rápidos, né, estão acompanhando muito, com muita mais facilidade, né, essas novas tecnologias, por exemplo, né. Porém, a questão comportamental, de comunicação, principalmente, é bem mais complicada. Sim. Né? Então, você vê muitas questões de depressão, burnout. Então, assim, eu acho que seria mais nesse também sentido. Uma dificuldade nesse setor. Com certeza. Tu até falou para mim, acho que foi no outro podcast, assim, as pessoas em geral, elas estudam medicina veterinária porque gostam de bicho. Exato. Então, acho que ainda tem isso, né? Tem
tem o choque de realidade quando você se forma em veterinária, é diferente de outras profissões que você sabe que você vai lidar com gente, por exemplo. Eu já sabia que eu ia lidar com gente desde sempre. Vocês têm meio que um choque de realidade, né? Poxa, eu estudei para lidar com animal, agora eu tô lidando mais com os tutores. Então tem talvez esse choque de expectativa versus realidade que a nova geração, até por ser muito tecnológica, parece que tem menos interações pessoais do que os mais sêniors, né? Os mais maduros. E aí elas acabam tendo que desenvolver isso meio na marra, né? Totalmente. Vou citar um exemplo pessoal agora, né? Quando eu me formei, obviamente, escolhi veterinária porque eu sou apaixonada por animais. Eu acho que foi tu que me falou no outro podcast. Sou apaixonada e tudo bem, né? A gente entende que vai trabalhar com animais. E aí eu fui trabalhar na área de consultoria sanitária, em restaurantes, hotéis. A gente até tem uma empresa nesse nicho. E aí eu tive que lidar somente com pessoas, né? Cadê os animais? Cadê os animais? Mas o meu trabalho diário era de convencimento e negociação com colaboradores de cozinhas industriais. Então, pensa que são pessoas que muitas vezes não têm nem o 2º grau completo, né? Semi-analfabetos. Então, eu tinha que fazer treinamentos, muitas vezes nem escrito, porque tinha que ser muito visual. E uma conversa, um convencimento diário. Imagina, era consultoria sanitária, eu tinha que falar sobre micro-organismo, que é algo que não dá pra ver. E eu tinha que falar que aquilo existe, que causava doenças e que ele era o grande responsável, tinha uma grande importância na qualidade daquele alimento. E aí, assim, eu fui desenvolvendo toda essa habilidade de comunicação. Acho que isso me ajudou hoje, né? Isso foi em 2007 que eu iniciei nessa área. E antes disso, eu gosto de falar, né, que eu trabalhei na padaria do meu pai. Então, veio de uma família que empreendia nessa área. E eu lidava com cliente no balcão e com colaborador. Então, com 13 anos de idade, trabalhava com isso. E sempre o quê? Tendo que me comunicar. E certamente essa habilidade eu fui carregando e foi crescendo, né? Foi virando aquela bola de neve e eu tenho certeza que isso me trouxe uma bagagem que de alguma forma me diferencia ali, né? Com a equipe. O que hoje se chama de soft skill e naquela época nem sabia. Era saber lidar com pessoas, era isso que a gente falava, né? Saber conversar, ela sabe falar, ele não sabe. Eu acho que uma grande soft skill, até tu estava falando do balcão da padaria, eu lembrei da minha mãe. Uma grande soft skill é você ser gentil, a capacidade de você ser gentil quando você não gostaria de ser gentil. A minha mãe conta que acho que com 13 ou 14 anos, ela foi trabalhar até tem a música do Chico César, né? Empacotadeira nas Casas Bahia. Não, ela foi trabalhar de empacotadeira numa loja de presente, alguma coisa assim, loja de cidade pequena que vende, acho que de tudo um pouco. E a minha mãe sempre foi muito boa de fazer embalagem de presente. Ela pega uma bola, uma coisa dificílima, e ela faz ficar bonito. Eu fico um amassado, assim, né? Tipo, eu sei embalar caixa, quadradinha. Não, a minha mãe pega um tarugo, assim, ela consegue fazer. Então, a dona da loja, ela tinha 13, 14 anos, colocou ela para fazer os pacotes. E ela fala, assim, várias experiências do quanto era difícil lidar com a grosseria do público, né? Então, ela estava ali com 14 anos, fazendo embalagem de presente, levava, como a gente fala no Rio Grande do Sul, umas patadas bem gratuitas, né? E as pessoas eram grosseiras. E ela disse que ali no balcão ela desenvolveu essa habilidade de ser gentil, quando na verdade tu não gostaria de ser gentil. Então tu vê, isso lá, tantos anos depois me veio à cabeça, a gente aqui num podcast de soft skill de médicos veterinários. Mas é sobre isso, é sobre público, né? Lidar com pessoas não é fácil, seja os internos ou os clientes, que são o que a gente chama de público externo. Imagina fiquei até emocionada de falar esse caso. Imagina como você pode ser gentil quando você tem que dar uma notícia ruim muitas vezes. Claro. Ou então, como falar
para um tutor que aquele animal que ele considera filho dele, como que você vai falar para ele que você precisa fazer eutanásia? Pois é. Olha a dificuldade. Que como que você vai ter que comunicar isso da forma mais leve, se é que tem como, sim, né? Sim. Então, isso é uma habilidade que você vai ter que lidar com isso o tempo inteiro. Sim. Então fica a nossa dica para as pessoas, eu acho que buscarem essa preparação. E outra que eu diria, que eu vou pedir tua ajuda, é que parte disso também, às vezes, todos nós temos limitações, né? Quantas vezes eu já não falei assim para cliente também, de uma forma bem gentil, assim, olha, você não pode responder a tua rede social. E aí eu não dizia isso, mas por quê? Porque ele não tinha inteligência emocional para isso, né? Já lidei com muito empreendedor altamente estressado, que se pegasse o celular para responder cliente, ia piorar a situação. Então eu chegava para os clientes e dizia, não, deixa que a gente vai fazer uma resposta coerente, correta, porém sem envolvimento emocional. Sempre falava isso, a gente não está envolvido emocionalmente, a gente vai conseguir responder e botar os limites necessários ali sem também agredir o outro lado. Então, o que eu ia dizer me ajuda a responder para esse mercado veterinário e que se estende a agro também, como que a Vetsfera, né? O nosso projeto pode ajudá-los, porque assim, parte das soft skills o empreendedor ou o médico veterinário ele vai desenvolver, e é muito bom que ele busque isso, mas ele vai ter alguns gaps, e a gente falou hoje muito sobre comunicação, e comunicação é uma habilidade que nem todos têm, e que nem todos querem ter, né? Então, como que a Vetsfera pode se encaixar aí? Ah, não, mas Vetsfera é marketing, Milena, Vetsfera vai fazer meu planejamento de comunicação, e aí? Acho que vou explicar então. A Vetsfera, tudo, porque eu falei. A Vetsfera, ela surgiu um projeto novo, né? Que eu e a Milena estamos criando aí, saindo do forno. Então, é Vetsfera num projeto de comunicação 360, que a gente fala, ou seja, para ter uma visão holística do mercado como um todo. E a gente entende que pode ser você terceirizar essa comunicação, né, para um serviço que a gente pode, de repente, preencher essa lacuna. Então, eu acho que seria nesse sentido de você transferir essa responsabilidade para um profissional, de repente, né? E voltando a falar da Vetsfera, a gente tem essa habilidade de comunicar, de entender o real propósito, né, os valores da empresa e colocar isso de forma mais transparente para o seu consumidor, né? Então, tanto o mercado de pet, o mercado veterinário como um todo, né? Então, o mercado veterinário você pode entender como laticínio, como um frigorífico, como um pet shop, um hospital, né? Um marketing pessoal, né? De repente, um serviço domiciliar, né? Então, imagina um serviço domiciliar. Você vai entrar na casa dessa pessoa, e isso está crescendo muito, tá? Serviço domiciliar, até como forma de aproximação do tutor ali, e como forma de, enfim, de otimizar esse tipo de serviço. Como que você vai entrar na casa da pessoa sem você saber se comunicar, sem ser gentil com ela? E daí, o que acontece? Com a escala, não vai mais o dono da clínica, vai ser os colaboradores. Aí a gente também entra na comunicação interna, né? Que é o endomarketing e treinamento da equipe. Então, assim, o endomarketing, quando a gente fala em endomarketing, é fazer o marketing, uma comunicação, um plano dentro da própria empresa, né? Como que eu vou manter esses meus colaboradores engajados, motivados? A gente acho que não falou motivação aqui, mas verdade. É uma das principais desafios. Claro. Como eu vou manter minha equipe motivada diariamente, com tanta coisa, né, que vem aí pesada. E aí, normalmente, é contínuo, né, Lívia? Porque uma coisa que a gente sempre fala é assim, uma palestra motivacional vai deixar o cara motivado por 24, 48 horas, não vai resolver o problema. A questão da comunicação interna é você manter todos os colaboradores alinhados no mesmo discurso, né? Que são os valores da empresa e as formas de atendimento e tudo mais. Então, uma coisa mais contínua mesmo, né? Sim, e pensar em motivação, muitas vezes não é só motivação financeira. Exatamente. Endomarketing não é só a campanha de premiação e a festa de final de ano e a entrega do panetone, não é só isso. Ainda mais em hospital, né? Você tem uma série de
educação mesmo para fazer com o time. E os feedbacks podem ajudar nisso. Claro. O feedback positivo, né, construtivo, ele pode trazer essa motivação para esse colaborador. Sabe que eu tenho um cliente americano, você falou de atendimento domiciliar, né? Para mim isso foi novidade, talvez para você não seja, mas para as pessoas que estão nos assistindo também pode ser que seja novidade. Tem lá nos Estados Unidos uma franquia, ele me falou o valor de mercado, é milionária de dólares, né? Tem uma franquia de vans de banho e tosa. Então, é uma van adaptada lá para os equipamentos de banho e tosa. E daí o tutor não leva mais o cachorro para tosar. É a clínica que vai, é a van que vai até a casa, estaciona na frente, o tutor ou o responsável leva o cachorrinho na van, dá o banho e tosa no lugar e vai para a próxima casa. E diz que é um negócio assim que já pulverizou de forma a... Tem esse franqueador, mas tem várias outras empresas independentes já de menor escala fazendo esse serviço. Sim, é a comodidade, né? Você tá levando todo aquele aparato ali pro tutor e ele não precisa sair da casa dele, né? É claro que a gente sabe que tem diferenças, né, de mercado de pet americano e brasileiro. Acho que o Rodrigo Albuquerque da Petland fala sobre isso, já vi algumas coisas, mas independente das diferenças, acho que isso sinaliza muito, né, sobre a importância de alinhamento de comunicação, não só externa, como também com os colaboradores que cada vez mais vão estar na casa do cliente. Sim, né? Com certeza, ainda mais com esse crescimento aí desse mercado, com mais pessoas adotando, comprando, né, animais, enfim, hoje, acho que eu até falei no outro, né, 70% da população nossa brasileira tem um pet em casa. É muita coisa. É muita coisa. O Paulo, aluno do MBA, que fez também um podcast conosco, ele tem creche, né? Creche em São Paulo. E nossa, pensa, creche é um mercado super crescente. E aí, como que eles se comunicam com os tutores ali? Deixa, né? Ele confia que vai deixar o animal ali, ele vai viajar tranquilamente. Manda foto, manda o dia a dia, manda a rotina, igual acontece com a criança, né? Na escola, manda a rotina, se comeu, se não comeu. Isso é total comunicação, né, Total Lívia? comunicação. Isso faz parte, isso agrega valor ao produto. Aí a pessoa, talvez, que está nos assistindo vai se perguntar, mas se isso é de comunicação diária, como que a Vetsfera, como que vocês vão ajudar? Acho que não é nesse aspecto, né? Eu acho que o plano de comunicação vai dizer para o cliente os pontos que ele pode comunicar e padronizar o como, mas aqui a gente está falando muito sobre a comunicação com esse colaborador que vai preencher a agenda, ou que vai mandar foto, o que mandar, o que não mandar, como conduzir, enfim. Então, acho que sim, acho que dá para ajudar um bocado. Com certeza. Lívia, já que a gente já falou aqui, né, do MBA Pet, eu preciso te perguntar porque eu fiquei curiosa. O MBA Pet eu sei que é muito voltado para gestão, né? Já sabia, mas eu não reparei. Tem alguma disciplina que prepare em soft skills? Tem de liderança, tem de gestão de pessoas, que inclusive a professora Denise de Moura, que é muito querida, ela é super bem avaliada no curso. Ela já teve a liderança de uma equipe muito grande, de uma metalúrgica, se eu não me engano. Ela é incrível. Sim, e é muito sobre você se colocar no lugar do outro, sobre ter empatia no seu ambiente de trabalho, sabe? Então, o aluno se prepara também nessa área. Legal, é uma curiosidade que eu tinha. Apesar de 60% dos alunos que são veterinários, isso. Tá, os outros são mais empresários e líderes, né? Sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido que preparemos, então, para essas habilidades também. Como tu já sabe, porque tu já participou, a gente tem um recado final. E aí depois tu deixar um ponto de contato, pelo menos, para quem quiser saber mais, né? Sobre o teu trabalho, sobre o mercado, sobre medicina veterinária, sobre o MBA. Então agora o espaço é teu. Obrigada. Agradecer de novo, né? Por esse espaço. Acho que
amo a minha profissão, o tanto que eu puder levar ela adiante, que as pessoas conheçam a importância, não só no tratamento, como para as pessoas de uma forma geral, até me emociona. Então, assim, fico muito feliz e eu acho, assim, que a única forma da gente se colocar competitivo é o conhecimento, né? E aí não é conhecimento de novo técnico, mas como a gente acabou de falar 900 vezes, são as soft skills, né? A gente está num mercado aí o maior mercado de população, na verdade, demográfica de veterinários do mundo. Pois é, eu soube que a relação por 100 habitantes é gigantesca, é muito grande. Né? Então, assim, como é que a gente vai se diferenciar? Acho que foi o professor Gameiro que falou para mim. Uma relação de 1:7. Não me lembro se tem 7 vezes mais médico veterinário por habitante do que na França. Isso. Não é uma coisa assim? Então, é muita gente trabalhando. Gente. E aí, não vou nem falar de níveis, né, de profissionais aqui, que não é o caso, mas realmente a gente precisa se diferenciar. E eu entendo que o caminho é você ter essas habilidades e conhecimento. No fim do dia é sempre sobre pessoas, né? Sim, e quem passa o cartão fala, não é um animal. São pessoas, né? Também. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, eu queria agradecer muito. Eu acho que foi vendo essa lacuna aí, né? Nessa falta dessa comunicação que a Vetsfera foi criada e quero muito poder compartilhar, né, com os meus colegas, trazer esse conhecimento nosso e quem sabe aí se diferenciar e ser o primeiro do Brasil em população, mas em nível, né, de profissional. Claro, em serviço. Em serviço, então. Entrega de valor. Isso. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem o nosso perfil, né, no Instagram, que é o @vetsfera. Então, nós vamos aos pouquinhos aí trazer todos os nichos que a gente atua, mas, de fato, é o mercado veterinário como um todo e agradeço novamente. Até vamos, a Lívia provavelmente vai voltar, porque, né, nos nossos negócios vai voltar a Curitiba. Quando você vier a Curitiba, eu te roubo aqui de novo. Então, se você aí desse mercado, tem alguma curiosidade, quer deixar a pergunta para a Lívia, deixa ou nos comentários do YouTube ou lá no nosso próprio Instagram, que aí a gente já vai gerando insights para o próximo Project Talks. Já vai virar convidada especial, assim, mas toda vez que tu vier a Curitiba, eu quero que você venha aqui contribuir, tá? Com certeza. Obrigada, será um prazer. Lívia, de novo. Obrigada. Sucesso para nós. Para nós, para todos, para quem está nos assistindo. É isso. Pessoal, obrigada, então, novamente, tá? Por nos acompanhar até aqui. Você que assistiu na íntegra no youtube.com/Projetual Comunicação, ou você que estava escutando aí no carro pelo Spotify. Talvez você só pegue alguns reels lá no Instagram também, @Projetual Comunicação, tá valendo. O importante é a gente compartilhar conhecimento de qualidade e fazer aí um mercado digital, um mercado pet, um mercado de comunicação, todos que a gente puder contribuir, mais maduros. Um beijo, obrigada e até o próximo episódio.